Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam! O Salmo 2 é uma profecia poderosa e multifacetada que ressoa com uma relevância surpreendente para os dias atuais, mesmo tendo sido escrito há milênios. No cerne deste salmo, encontramos a declaração da soberania divina e a exaltação do Messias, o ungido de Deus. Ele se inicia com uma pergunta retórica e incisiva: por que se amotinam as nações e os povos tramam coisas vãs? Essa indagação imediatamente nos transporta para um cenário de rebelião e oposição à vontade divina. É a imagem de líderes e nações conspirando, buscando derrubar a autoridade estabelecida por Deus. A resposta a essa pergunta é dada no versículo seguinte: os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias, e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui, percebemos a audácia da humanidade em sua tentativa de se libertar do jugo divino, um anseio por autonomia que muitas vezes se traduz em caos e destruição. No entanto, o Salmo 2 não se detém na descrição da rebelião, ele rapidamente nos leva à reação do soberano. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Essa imagem de Deus rindo da futilidade dos planos humanos é um lembrete contundente de sua supremacia e do ridículo de qualquer tentativa de desafiar sua autoridade. Ele não se perturba, mas declara sua vontade de forma inabalável: e eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Este é o ponto central da profecia messiânica, a entronização do Messias, que é tanto rei quanto sacerdote. O salmo continua com a voz do próprio ungido, que recita o decreto divino: e disse-me, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esta declaração é fundamental para a compreensão da divindade de Jesus Cristo, o Messias, e sua relação única com o Pai. É uma afirmação de sua filiação divina e de seu direito legítimo de governar. E a ele é dada uma promessa grandiosa: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Essa é a visão de um reino universal, que se estende por toda a terra, e que é entregue ao Messias como sua herança. A autoridade do Messias é então descrita em termos de poder absoluto: tu os esmagarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Embora a linguagem possa parecer dura, ela representa a certeza da vitória final sobre toda a oposição e a instauração de um reino de justiça. Finalmente,
o Salmo conclui com um apelo à sabedoria e à prudência. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, ó juízes da terra. É um convite à submissão ao Senhor e ao seu ungido, um chamado para que os líderes e as nações reconheçam a soberania divina e se curvem a ela. A advertência é clara: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. A ira do filho não é um capricho, mas a justa retribuição àqueles que persistem na rebelião. O salmo termina com uma bênção aos que confiam no Senhor: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Os ensinamentos do Salmo 2 são profundos e multifacetados. Primeiramente, ele reafirma a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação e sobre os assuntos humanos. Nada escapa ao seu controle e propósito. Em segundo lugar, ele revela a centralidade do Messias, o ungido, como o agente de Deus para estabelecer seu reino na terra. Ele é o Rei legítimo, o Filho divino, a quem toda a autoridade foi dada. Em terceiro lugar, o Salmo adverte sobre a futilidade da rebelião contra Deus e seu ungido. Todas as tentativas de se opor à sua vontade são vãs e acabarão em fracasso. Por fim, ele oferece uma oportunidade de salvação e bênção para aqueles que se submetem ao Senhor e ao seu Messias, confiando nele. Nos dias atuais, o Salmo 2 permanece extraordinariamente relevante. Vivemos em um mundo onde a rebelião contra a autoridade divina é evidente em diversas esferas. Há uma constante busca pela autonomia humana, muitas vezes resultando em ideologias que rejeitam princípios morais e espirituais. Governantes e nações continuam a conspirar e a buscar seu próprio poder, frequentemente em detrimento da justiça e da paz. O Salmo 2 nos lembra que, apesar do aparente caos e da resistência, Deus está no controle e seu plano se cumprirá. Para o indivíduo, o Salmo 2 é um convite à reflexão sobre a própria posição em relação a Deus. Estamos nos amotinando contra sua vontade em alguma área de nossas vidas? Estamos buscando nossa própria autonomia ou nos submetendo à sua soberania? Ele nos exorta a beijar o Filho, o que simboliza a submissão, a adoração e a confiança em Jesus Cristo como Messias e Senhor. Nos momentos de incerteza e desespero diante dos problemas do mundo, o Salmo nos oferece a certeza da vitória final de Cristo e a promessa de bem-aventurança para aqueles que nele confiam. Para a Igreja, ele serve como um lembrete de sua missão de proclamar o reino do Messias e de convidar todas as nações a se renderem a ele. Em um mundo polarizado e em constante conflito, a mensagem do Salmo 2 nos aponta para a única fonte de verdadeira paz e justiça, o reinado universal de Jesus Cristo. Oração. Ó Pai Celestial, reconhecemos tua soberania inabalável sobre todas as nações, mesmo quando elas se amotinam contra ti. Vemos a insensatez dos que tentam quebrar teus laços. Mas tu, Senhor, ris da futilidade de seus planos. Agradecemos por teres ungido teu Filho, o Messias, como Rei. Ele é o teu Filho, e a ele deste toda a autoridade sobre a terra. Pedimos, Pai, que os líderes e povos se tornem sábios e sirvam a ti com temor, beijando o Filho para não perecerem. Ajuda-nos a viver em submissão ao teu governo e ao reinado de Jesus. Confiamos em ti, pois bem-aventurados são todos os que em ti confiam. Em nome de Jesus, nosso Rei. Amém.